Olá a todos, meu nome é Wenderson Bruno, eu faço parte da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, a LASC-UVA, aqui na Universidade Veiga de Almeida. E hoje a LASC convida a todos vocês para falarmos um pouquinho sobre diabetes em tempo de distanciamento social, né? Como a diabetes ela pode estar relacionada à Covid-19. Como eu sempre gosto de fazer, eu vou trazer primeiro para vocês o conceito de diabetes, né? Alguns tipos de diabetes, existem vários, mas vou trazer aqui para vocês três tipos de diabetes mais comuns, para a gente entender um pouquinho como funciona, e depois eu falo um pouquinho sobre diabetes e Covid. Né? A diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento de glicose dentro da corrente sanguínea. Nós chamamos de hiperglicemia. Existe um órgão responsável por produzir a insulina. Né? A insulina é um hormônio responsável por captar a glicose da corrente sanguínea e colocar dentro das nossas células para gerar energia. A glicose é o meio de energia mais utilizado pelo organismo para desempenhar suas funções cerebrais, né, cardíacas, musculares. Então, o pâncreas é responsável por produzir esse hormônio chamado insulina, que vai lá na corrente sanguínea, pega a glicose, que vem através dos alimentos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e coloca essa glicose dentro das células. Bom, a parte do pâncreas que produz são chamadas de células betas, né, que são as produtoras. Existem vários tipos de diabetes, mas nós vamos abordar aqui três tipos. Diabetes tipo 1, ela é mais comum na primeira infância e na adolescência, porém alguns adultos podem desenvolver diabetes tipo 1, mas não é tão frequente. A diabetes tipo 2, sim, mais frequente em adultos, né, acima de 45 anos. Estão relacionados a alguns fatores que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Também tem diabetes gestacional, que a mulher desenvolve ali no período da gestação, podendo continuar pós-parto ou não. Bom, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 ela é uma doença idiopática, né, sem causa definida. O que acontece? O nosso sistema imunológico ele vai lá no pâncreas e destrói aquelas células beta, que são as produtoras de insulina. Lembra que a insulina é responsável por pegar a glicose e colocar dentro da célula para gerar energia? Então, equivocadamente, as nossas células de defesa vão lá e destroem essas células beta. Então, a gente não existe uma produção de insulina na diabetes tipo 1. Isso pode ocorrer logo na primeira infância e início da adolescência. O resultado disso é um aumento de glicose na corrente sanguínea dessas crianças e dos adolescentes. Bom, alguns sintomas da diabetes tipo 1: vontade de urinar diversas vezes ao dia, fome frequente, sede constante, perda de peso, mesmo a criança ou adolescente comendo bastante, fraqueza, fadiga, né, o cansaço, nervosismo, mudança de humor, náuseas e vômitos. Então, as pais e as mães podem ficar atentos, às vezes, às crianças para ver se elas não estão desenvolvendo nenhum tipo de diabetes. Tá bom? Diabetes tipo 2. Essa aqui normalmente aparece mais em adultos acima de 45 anos. Ela, o organismo, diferente da diabetes tipo 1, o corpo não produz insulina, porque o sistema imunológico foi lá e destruiu os produtores. No diabetes tipo 2, o organismo ele pode produzir insulina, mas não numa quantidade suficiente para pegar a glicose e colocar dentro das células, ou eles podem produzir insulinas que não são adequadas para a utilização.
Viu? Então, tem essas duas diferenças da diabetes tipo 1 para tipo 2. No tipo 1 não produz insulina, na tipo 2 pode produzir, mas elas não são usadas adequadamente, né, a insulina, ou a quantidade produzida é insuficiente para o nosso organismo. Ela está relacionada a alguns fatores de risco. Por exemplo, o sobrepeso, né, a obesidade, a má distribuição de gordura pelo organismo. O caderno da saúde, o caderno do Ministério da Saúde número 36, que fala sobre diabetes, e 37, falando sobre hipertensão, ele recomenda que o índice da circunferência abdominal em mulheres seja abaixo de 88 centímetros e em homens abaixo de 102. Então a pessoa precisa controlar a gordura abdominal. O sedentarismo também é uma predisposição para a pessoa desenvolver o diabetes, histórico familiar, o histórico de pré-diabetes e quando a mãe tem uma história de diabetes gestacional. Os sintomas mais comuns no diabetes tipo 2. A diferença do diabetes tipo 1, que aparece de uma maneira abrupta, né? A mãe logo percebe que a criança não está bem, a diabetes tipo 2 não. Ela começa de maneira assintomática. As pessoas elas não sentem quando a glicemia está ficando alta, está ficando muito elevada. Quando a pessoa começa a sentir essas diferenças no organismo, começa a se sentir mal, é porque às vezes ela já é diabética há muito tempo, muitos anos, não percebeu, ou o índice glicêmico dela está muito elevado dentro da corrente sanguínea. A pessoa ela começa a desconfiar por alguns motivos. Ela começa a desenvolver infecções muito frequentes, principalmente ali, infecções urinárias, de bexiga, de pele, algumas feridas que demoram a cicatrizar, começam a ter alguns distúrbios oculares, né? Ali alterações na visão. Aqui dá um exemplo de visão embaçada, formigamento nos pés e nas mãos, e vontade de urinar diversas vezes. Também aumenta a fome dessa pessoa, porque a glicose ela é responsável pela produção de insulina. Se ela não está conseguindo colocar glicose dentro das células, o organismo vai entender de que a pessoa não está se alimentando. Então ela vai incentivar a pessoa, o organismo incentiva a pessoa a comer mais para tentar compensar. Porém, a pessoa come mais, infelizmente não tem produção de insulina suficiente para colocar a glicose dentro da célula, consequentemente aumenta o índice glicêmico da pessoa, porque a pessoa vai ingerir mais alimento, esse alimento vai virar glicose, essa glicose não vai ser absorvida e vai aumentar a quantidade de insulina, né? Vai virar uma cascata, né? A pessoa vai aumentar a quantidade de insulina ali. E também aumentar a sede nessa pessoa portadora de diabetes tipo 2, igual a diabetes tipo 1 também. Falando um pouquinho aqui da diabetes gestacional. Durante a gravidez, né, para permitir um desenvolvimento do feto, do bebê, a mulher ela passa por mudanças no seu equilíbrio hormonal. Nessa mudança de equilíbrio, pode ocorrer um desequilíbrio. E quando ocorre esse desequilíbrio hormonal, aumenta o número de glicose no organismo. E o bebê ele é exposto a grande quantidade de glicose ainda dentro do ambiente uterino, ou seja, dentro da barriga da mãe. Alguns fatores de risco para a mulher que tem para a mulher desenvolver diabetes gestacional. Uma idade materna mais avançada, um ganho de peso mais acentuado, né? Assim, engordou muito durante a gestação, mais do que o esperado para aquela gravidez. Ela já tem sobrepeso e uma obesidade. Ela é portadora da síndrome de ovário policístico e história prévia de bebês grandes, né? Bebês gigs, que nós chamamos. Né? Isso também dificulta muito para o bebê. Por quê? Quando o bebê ele é exposto a grande quantidade de glicose, ainda dentro do útero, e há um grande risco de um crescimento excessivo, que nós chamamos de macrosomia fetal,
consequentemente partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes na vida adulta dessa criança. O que acontece? Quando a mãe ela é portadora do diabetes gestacional, o bebê ele está dentro do útero dela, muito exposto à grande quantidade de glicose que essa mãe tem na corrente sanguínea, não é? Por exemplo, a mãe ela tem muito açúcar no sangue, né? Falando assim de uma maneira popular, a mãe tem muita glicose no sangue, dentro da corrente sanguínea. O bebê se alimenta através do sangue que vem da mãe. Consequentemente, ele também acaba tendo uma grande quantidade de glicose dentro do organismo dele. Quando ele nasce, corta-se o cordão umbilical. Então, aquela quantidade enorme de glicose que ele estava recebendo intrauterino, dentro da barriga da mãe, é interrompida. Isso pode levar à hipoglicemia neonatal, que pode trazer complicações para esse bebê. Por isso que é muito importante a mãe ela fazer os exames durante a gestação, para descobrir se ela é ou não portadora de diabetes gestacional. Lembrando que algumas mães elas conseguem, depois da gestação, as taxas glicêmicas dela voltam ao normal e outras não. Outras, infelizmente, continuam diabéticas após a gestação. Aqui eu botei uma imagem de um bebê gig, né, para a gente ver, são bebês grandes, acima de 4 quilos. Tá bom? O outro fator de risco para diabetes gestacional é a história familiar de diabetes em parentes de pai, mãe e irmãos. História de diabetes gestacional na mãe da gestante, lembrando, né, que a criança que nasceu de uma mãe que teve diabetes gestacional, ela tem a probabilidade de desenvolver diabetes na vida adulta. Tá bom? Hipertensão arterial na gestação múltiplas, né, de gêmeos. Agora nós vamos aqui abordar algumas prevenções. Como a pessoa que tem diabetes pode se prevenir? Lembrando que a melhor maneira de você saber a prevenção é você procurar só uma consulta de um nutricionista, de um nutrólogo, para poder te orientar melhor sobre isso. Tá bom? Aqui a gente está fazendo só uma visão geral do que nós encontramos nas literaturas. Lembrando que esse vídeo é voltado para todo o público também, não só para os profissionais da área da saúde. Por isso que tem uma linguagem até mesmo mais acessível para todos entenderem. Tá bom? A melhor forma de você evitar a diabetes é pela mudança do estilo de vida, mantendo sempre uma dieta adequada, com perda de peso e execução de atividades físicas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Todo alimento que nós consumimos, os carboidratos, principalmente, eles viram glicose no organismo. Porque, como eu já falei, a glicose é a principal fonte de energia que nós temos. Então, os carboidratos, quando nós ingerimos, nós comemos, eles são quebrados em tamanhos menores e eles são transformados em glicose para manter a energia e a funcionalidade do nosso organismo. Então, você ter um alimento rico em massa, pão, bolo, açúcares simples, refrigerante, todos esses alimentos vão fazer o seu índice glicêmico aumentar muito. Por isso que a gente sempre orienta as pessoas a mudar o estilo de vida, mantendo uma dieta mais saudável, uma dieta mais adequada. Porém, mesmo com essa dieta adequada, uma dieta saudável, você precisa saber o que você pode comer e o que você não pode comer em excesso. Porque mesmo dentro desses alimentos saudáveis, nós também temos alimentos que podem aumentar o índice glicêmico dentro do nosso organismo. Muito importante também é a perda de peso, lembrando que a mulher ela precisa manter uma circunferência abdominal abaixo de 88 centímetros e os homens abaixo de 102 centímetros de gordura abdominal. Essa diminuição, né, do ganho de peso, ele pode vir através de execução de atividades físicas, que nós vamos falar um pouquinho ali para frente de qual a recomendação que o Ministério da Saúde traz para a gente.
A Sociedade Brasileira também de Diabetes ressalta que é muito importante que a pessoa que tem um conhecimento de um alto risco para o desenvolvimento da doença esteja atenta e faça exames periódicos. Por exemplo, vá numa consulta, né, na clínica da família ou no seu médico particular. Vá uma vez por ano, 2 vezes. Se você já tem um histórico já na sua vida, né, dos seus pais, irmãs, que têm diabetes, é bom você ficar mais atento à precaução, né, para você conseguir manter uma vida saudável por um longo tempo. Agora nós vamos falar sobre diabetes e a Covid-19. Quais são as orientações que a Sociedade Brasileira de Diabetes nos passa? Algumas perguntinhas aqui nós vamos fazer e vamos pegar as respostas que eles nos deram. Por exemplo, por que a pessoa com diabetes estão no grupo de maior risco de infecção ao Covid-19? Na verdade, gente, as pessoas com diabetes elas não têm maior risco de infecção. Igual, elas têm o mesmo risco que as outras pessoas. A diferença é que elas têm uma maior gravidade da doença. Nós vamos entender isso um pouquinho mais abaixo que eu vou falar com vocês. Entendeu? Então, assim, ela pode pegar Covid igual outras pessoas normalmente. A diferença de uma pessoa com diabetes e uma pessoa sem diabetes é a gravidade. A pessoa com diabetes ela pode desenvolver a forma mais grave da doença. Porque as pessoas com diabetes controlado têm menos risco de complicações relacionadas. O risco das complicações do Covid é menor ou quase zero às pessoas que não têm diabetes, se manter os níveis de açúcar no sangue controlados. Então é muito importante você ter uma vida saudável, né, que não tenha muita propensão a ter infecção, você portador de diabetes, é muito importante que você mantenha os seus índices glicêmicos nos valores adequados, né, que são abaixo de 100 milímetros de decúbito. Então é muito importante que você mantenha esses valores. Bom? Pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco para evoluir com a forma grave da doença? Vamos entender um pouquinho por quê? As pessoas com diabetes que estão no grupo de maior risco para evoluir com as formas mais graves da doença são aquelas que têm uma longa história de diabetes e têm um mau controle metabólico, presença de complicações e doenças concomitantes, especialmente idosos maiores de 60 anos, independente do tipo de diabetes. O que acontece, né? Por que essas pessoas que têm diabetes mellitus, elas têm maior risco de ter infecção, ou maior propensão, né? Quando a pessoa tem um índice dentro do sangue dela, uma grande quantidade de glicose dentro da corrente sanguínea, essa hiperglicemia, ela dificulta a saída das células de defesa de dentro da corrente sanguínea para combater algum micro-organismo. Por exemplo, digamos que a pessoa cortou o pé. Normalmente, o que acontece com alguém que corta o pé? As células de defesa elas saem da corrente sanguínea, vão para o local onde ocorreu o corte e começa a destruir alguma bactéria, algum patógeno que entrou, adentrou ali daquela ferida. Normalmente acontece assim, não é? Quando a pessoa tem diabetes e a diabetes dela está descontrolada, descompensada, ela não faz um controle metabólico legal da glicemia dela, come muita massa, muita farinha branca, né? Pão, bolo, Coca-Cola, enfim, a pessoa ela não mantém ali uma responsabilidade alimentar e uma responsabilidade também, às vezes, com a doença que ela tem. O índice de glicose dela aumenta muito na corrente sanguínea. Então, os vasos sanguíneos ficam com muita glicose. Essa glicose, esse aumento de glicose, dificulta a saída das células de defesa para ir lá proteger a pessoa, para ir lá combater aquele micro-organismo. Então, a pessoa com diabetes ela tem muito mais probabilidade de contrair infecções devido
essa ocorrência da glicose, essa intervenção da glicose na corrente sanguínea. Por isso que a gente sempre incentiva muito a pessoa a fazer um controle rigoroso da hiperglicemia, para justamente não ter esse tipo de problema com o controle de infecções. Todas as pessoas com diabetes têm imunidade baixa? Ou a ausência de insulina afeta a imunidade? A baixa imunidade da pessoa com diabetes está ligada à elevação do açúcar, foi o que a gente acabou de falar. Não é falta de produção de insulina, até mesmo porque a pessoa ela vai poder tomar alguma medicação recomendada e orientada pelo médico, nas dosagens corretas, e vai manter o índice de glicemia dela nos parâmetros adequados. Então, o controle da glicemia através da monitorização, uso adequado de insulina e medicação oral, uma alimentação equilibrada e exercício físico permite que a pessoa com diabetes enfrente o coronavírus com menor risco à sua saúde. Agora falando aqui da gestante, né? A mulher grávida com diabetes tem um risco maior de contrair a Covid-19? Durante a gravidez, pode ocorrer um enfraquecimento do sistema imunológico, devido àquelas alterações hormonais que nós falamos. Então, é necessário essa gestante ter uma atenção redobrada para evitar problemas como resfriados, gripes e infecções urinárias. E é muito importante um controle muito melhor também das glicemias, que devem ser medidas com maior frequência maior frequência para o bem-estar tanto do feto quanto da mãe. As pessoas que têm diabetes, se ela estiver com suspeita de ter coronavírus, o que ela deve fazer? Muito importante, gente, seguir o protocolo de isolamento ou distanciamento social dentro da própria casa, inicialmente durante os 14 dias. É fundamental fazer uma monitorização da glicemia capilar, também com um pouco maior de frequência, justamente para não aumentar o índice glicêmico e você ajudar o seu organismo a combater melhor aquele vírus que está infectando o nosso corpo. Bom, podemos sair de casa para correr ou caminhar? Nós estávamos falando ali sobre atividades físicas, né? Como é que a gente vai fazer atividade física agora, nesse período de distanciamento social? Essa ainda é uma questão polêmica, até porque não são conhecidas todas as características do novo coronavírus. A recomendação de sair de casa para correr ou caminhar vai depender muito de onde você mora, de como são essas atividades que você pratica. A recomendação ela continua sendo permanecer em casa tanto quanto possível. Mas caso você precise ir para a rua, é fundamental você manter uma distância de 2 metros da pessoa, no caso da atividade física, e de outras pessoas também. E não tocar em nada. Aí vamos às recomendações do Ministério, né? Que é usar o álcool em gel, não entrar com o sapato que você usou na rua dentro de casa sem higienizar, tira o sapato fora de casa, entra, lava a sola do sapato, passa álcool, água e sabão, o que você puder fazer para diminuir a probabilidade de contaminação, tá bom? Chegou em casa, vai direto para o banho, tira a roupa, bota para lavar, que assim diminui os riscos. O Ministério da Saúde recomenda, tanto o caderno 36 e 37, que a pessoa tenha pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana. Pode ser através de caminhada, corrida, andar de bicicleta. Essas atividades precisam ser de moderadas a intensas por semana. Então, de 3 a 5 vezes por semana, a pessoa que tem diabetes e hipertensão, ela precisa fazer uma atividade física. Falando aqui da diabetes, essa atividade física ela precisa vir para ajudar o organismo a diminuir esse índice glicêmico que a pessoa consome. Bom, você pode dividir essa atividade física. Se você tem dificuldade para você fazer essa caminhada durante meia hora de manhã, divide. Faz 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Se você não consegue, faz 3 de 10. 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. À medida que você for pegando o ritmo e você for vendo mudança no seu organismo, no seu bem-estar, você mesmo vai aumentando gradualmente esse quantitativo de tempo que você passa se exercitando.
Bom, o ideal é que a gente também, de 2 a 3 vezes por semana, que nós façamos exercício, às vezes de musculação, de flexibilidade, exercício, equilíbrio. Mas você pode também tirar suas dúvidas com o médico que lhe acompanha, que é muito importante. Bom, as referências utilizadas para fazer esse videozinho para vocês foi a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Caderno do Ministério da Saúde número 36 e 37 também peguei algumas referências. Eu lhes peço para seguir nossas redes sociais, tanto nosso Instagram, Facebook quanto YouTube, Lasquiuva. Né? Eu agradeço a vocês pela atenção e continue para nos seguir para novas informações e atualizações que nós vamos fazer durante esse período de distanciamento social e durante o resto do ano. A Lasquiva agradece, deseja a todos uma ótima semana.